Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui, que originalmente foi dirigido à Sra. Ministra, que hoje está na Lousa, num Conselho de Ministros especial dedicado à floresta, e é por isso que estou aqui em sua representação. Eu, olhando para o tema da conferência, para o que nos foi solicitado, do ponto de vista de falar um pouco o que é que procuramos fazer, vou fazer um overview muito geral sobre, do lado da Agência para a Administração Administrativa e daquilo que é algumas medidas digitais, de transformação digital, digamos assim, que transversalmente ao Governo temos procurado fazer. Vou fazer um overview sobre o que temos procurado fazer. Partindo por aquilo que nos parece essencial, que é onde é que nós estamos hoje, nós, Portugal. E com alguns indicadores que para nós e para vocês, provavelmente, cada um dentro daquilo que é o seu objetivo e o seu negócio, é importante partirmos. O que é que hoje em dia é Portugal e quais são as infraestruturas e as condições que nós temos para trabalhar neste país em concreto, com pessoas em concreto e com infraestruturas concretas. E são alguns dados que são dados que têm origem no INE, são dados que resultam de um observatório que o INE publicou recentemente, onde, em geral, o que nós podemos ver é que ao longo dos anos, de facto, ao longo dos últimos 10, 15 anos, Portugal evoluiu bastante naquilo que é a sua infraestrutura, a sua capacidade de acesso à internet, a inclusão digital das pessoas, a própria transformação do tecido empresarial e da atividade económica ao longo dos anos foi, de facto, uma transformação muito importante e que acho que não devemos nunca esquecer. Às vezes puxamos mais pelo mal, também é bom puxar pelo bom. E Portugal, ao longo dos últimos 10, 15 anos, de facto, fez uma evolução muito importante. E naqueles momentos em que toda a gente achava que ia acontecer uma desgraça, como quando, por exemplo, entrou o euro, ou quando os ATM machines se massificaram, ou quando passaram a ter que ser feitas as declarações de finanças no portal, na verdade, não aconteceu nenhuma desgraça e não houve nenhuma mudança que fosse tão disruptiva, na verdade, como andamos sempre a antecipar que vai ser. E, portanto, eu acho que isto é um dado que para nós é importante e do qual nós queremos sempre partir, porque é a base sobre a qual assentamos, no nosso caso, políticas públicas e, portanto, nunca é de menos realçar. E, por outro lado, nós costumamos dizer que o problema de Portugal não costuma ser a sua legislação. Aliás, na verdade, Portugal até nesta matéria costuma estar bastante mais à frente que outros países. Depois não quer dizer que a legislação seja aplicada como nós gostaríamos que ela fosse, bem sabemos, mas do ponto de vista de antecipação e do ponto de vista daquilo que é o quadro, se quiserem, normativo, no qual temos que assentar questões como a autenticação eletrónica, a certificação, etc., etc., nós, Portugal, nesta matéria, tem ao longo dos anos feito uma evolução, na nossa perspectiva, muito, muito importante. Hoje em dia nós temos a identificação eletrónica relativamente estabelecida do ponto de vista do quadro legislativo. A questão do princípio de interoperabilidade, que durante muitos anos se discutiu muito e hoje em dia se discute, já não do ponto de vista legislativo, mas do ponto de vista da sua, digamos assim, concretização mais plena. Eu lembro durante anos de se falar sobre aquilo que hoje em dia é uma realidade, que as bases de dados da Segurança Social não comunicam com as bases de dados das finanças, que as bases de dados do IFP não comunicam com as bases de dados da própria Segurança Social e que, na verdade, enquanto não existiu esta plataforma comum, se quiserem, este framework comum, na verdade era muito mais fácil cada um dos serviços públicos puxarem para o seu próprio território e fazerem eles próprios a sua própria plataforma de interoperabilidade e o seu próprio normativo de interoperabilidade. E, portanto, isto foi algo muito importante que hoje em dia, apesar de tudo, nos dá uma base jurídica muito importante do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico. E as regras do digital como regra e o Only Once são duas regras mais recentes, especialmente o Only Once. O Only Once é um princípio que resulta de uma diretiva comunitária, que na verdade o que diz é uma coisa muito simples, que não é assim tão fácil de implementar quanto isso, que é toda a informação que o Estado já tem, não deve pedir às empresas e não deve pedir às pessoas. Este é o princípio base. Em algumas áreas de serviços públicos, esta regra já é uma regra que vai sendo realidade, precisamente a partir da possibilidade de interoperabilidade, ou seja, se, por exemplo, eu necessito de uma informação, se tenho ou não tenho uma determinada dívida, se essa informação já está do lado do Estado, não há nenhuma razão para que uma empresa tenha que entregar uma declaração de que não tem dívidas. E, portanto, este é um princípio que depende da interoperabilidade,
que em algumas áreas de política pública já conseguimos ter como regra, mas que demorará, de qualquer maneira, algum tempo para ser a regra geral aos serviços públicos. Ainda assim, é uma obrigação a que estamos todos sujeitos e bem. Também do ponto de vista daquilo que é a identificação e a autenticação, muito importante, fundamentalmente a autenticação, os modos de autenticação seguros. O cartão de cidadão desde 2007, como, enfim, documento de identificação, mas também meio de autenticação, e mais recentemente, desde 2014, ainda com o anterior governo, a implementação da chave móvel digital, que é um meio muito simples e que nós queremos promover bastante como forma de autenticação. Porque a questão do cartão de cidadão, como muitos de vocês saberão, é que necessitam de um leitor para se poderem autenticar. Leitor esse que, enfim, na verdade poucas pessoas foram adquirindo e que hoje em dia representa de facto um desafio, como é que nós conseguimos nos autenticar à distância, num portal, enfim, sem ser necessário ir a qualquer sítio físico. E, de facto, a chave móvel digital veio procurar responder a isso. A chave móvel digital, basicamente, está associada ao ciclo de vida do cartão de cidadão, portanto, é um meio de autenticação, mas é um meio de autenticação feito à distância, como vocês recebem, no fundo, um SMS, um token no telemóvel, e, portanto, a autenticação é feita de uma forma bastante mais simples que o cartão de cidadão. Está ainda pouco massificado, e um dos objetivos que nós temos, precisamente até o final do ano, é massificar bastante a chave móvel digital, não só através de promover maior conhecimento junto das pessoas do que é, para que é que serve, mas também simplificando a forma como uma pessoa pode obter. Hoje em dia, para o obterem, tem que ir a um espaço, uma loja para o obter, ou então ter o leitor de cartão de cidadão. E isso é uma das features que vamos mudar precisamente para simplificar a autenticação através da chave móvel digital. A questão do reconhecimento mútuo entre Estados-membros é evidentemente muito importante hoje em dia no espaço europeu e é também um framework normativo e hoje em dia que nos vai permitir em 10 anos, provavelmente, a ter uma expansão muito significativa no espaço europeu em matéria de autenticação digital. Partindo disto, o que é que, partindo deste quadro de condições que Portugal tem, o quadro normativo que foi sendo construído ao longo dos últimos 10, 15 anos, o que é que hoje em dia nós temos como infraestrutura importante? Temos a plataforma de interoperabilidade do Estado, chamada IAP. A IAP foi uma plataforma já desenvolvida há uns anos e foi precisamente a resposta à questão de tem que haver algo que permita a interoperabilidade entre serviços, entre ministérios, para que não exista uma plataforma por cada ministério, que é, aliás, a tendência bastante portuguesa de cada um tem a sua própria infraestrutura e plataforma. E, portanto, a plataforma hoje em dia é uma realidade, já vos vou dar alguns exemplos até mais recentes de medidas que foram possíveis graças à existência da plataforma. A plataforma hoje em dia tem também associado o módulo de pagamentos e o módulo de SMS, um gateway, que permite precisamente fazer notificações, alertas através de SMS, através desta plataforma de interoperabilidade. Isto hoje em dia permite-nos ter vários serviços, nomeadamente, eu aqui destacaria talvez o mais recente, a tarifa social de energia. A tarifa social de energia era uma medida que estava inscrita no programa Simplex e era algo que, do lado do Ministério da Economia, era uma medida muito importante e era preciso garantir a comunicação entre a base de dados das finanças e a base de dados da segurança social, basicamente para efeitos de saber quem eram as pessoas que tinham direito ou não tinham direito à tarifa social de energia. No fundo, aqui o que se conseguiu através da plataforma foi que, em vez de eu ter que ir às finanças, entregar às finanças, enfim, na verdade não é às finanças, aos operadores, aos fornecedores de energia, na verdade é isso, aos fornecedores de energia, entregar um papel a dizer eu tenho condições para receber a tarifa social de energia, o que se fez foi, através de uma comunicação entre as finanças e a segurança social, isso basicamente, automaticamente era identificado e é comunicado aos fornecedores de energia que aquela pessoa tem direito a receber a tarifa social de energia. Portanto, automaticamente, a pessoa, na sua conta de energia, já tem a tarifa social de energia automaticamente aplicada.
Isto só é possível, de facto, porque a plataforma de interoperabilidade assim o permitiu. Neste caso, liga duas entidades públicas com uma entidade privada ou entidades privadas, que são as entidades fornecedoras de energia. As outras medidas que aqui destacamos são, apesar de tudo, talvez mais conhecidas e têm um pouco mais de lastro, a questão da marcação de consultas e das receitas. O acesso ao registro criminal online é uma medida mais recente, tem cerca de um mês apenas, é uma das medidas do Simplex e que hoje em dia, através da chave móvel digital, permite o acesso ao registro criminal online. E o preenchimento de impostos, que no fundo é, se quisermos, uma evolução daquilo que em Portugal já há uns anos nós estamos habituados, nós, pelo menos, nós, no meu caso, quem trabalha para uma única entidade, neste caso pública, que é que o meu IRS esteja já praticamente todo ele quase pré-preenchido e, na verdade, eu já lá vou fazer pouca coisa hoje em dia quando tenho que ir ao portal das finanças para a minha declaração de IRS. E, portanto, isto é uma evolução no sentido de dizer, eu, na verdade, deixo-te aqui lá, apenas tenho de confirmar se os dados estão corretos ou não estão corretos relativamente à liquidação. E, portanto, essa é uma das medidas que vai, a partir já do próximo ano, na próxima declaração de IRS, é algo que já vai estar disponível para determinado universo de contribuintes. Há, porém, alguns desafios que ainda são relativamente significativos e eu diria, isto novamente são dados agora já da Comissão Europeia, já não do INE, e no fundo aqui o que nós queremos assinalar aqui é que a questão em Portugal continua a ser muito a questão da capacitação, a questão do lado humano, se quisermos. Ou seja, há, apesar de tudo, ainda um caminho relativamente grande a fazer, e isso é verdade, se calhar menos em alguns locais como Lisboa, mas para quem anda pelo país percebe que isto é uma realidade. A questão da info-inclusão e aquilo que é o acesso ou a capacidade, digamos assim, de lidar com serviços digitais e com serviços através da internet. Ali aquele número, por exemplo, dos 30%, é só para termos uma ideia, na verdade não é 30% de população info-excluída. Na verdade, aquele número revela, do ponto de vista do estudo da Comissão Europeia, é que há 30% de pessoas em média que durante um ano não vão à internet, não utilizam a internet. Se calhar vão uma vez por ano quando têm que preencher a declaração de IRS, não sabemos bem, mas na verdade é isto que significa, ou seja, há ainda uma camada significativa da população em Portugal que de forma normal, ou se quiserem, do dia a dia, não recorrem naturalmente e habitualmente a serviços online, a websites, etc. E, portanto, isto é algo que não podemos deixar de ter em consideração e temos quando estamos a desenvolver novos serviços ou novas medidas de políticas públicas, porque, apesar de tudo, é um número significativo da população portuguesa. O que é que nós, no meio desta evolução que vos apresentei aqui, temos estado a procurar fazer? Fundamentalmente uma coisa simples, nós queremos cada vez mais canais digitais, mas nós queremos uma coisa absolutamente fundamental, que é que o físico não seja migrado para o digital, per si, porque a pior coisa que podemos fazer, pelo menos na nossa perspectiva, é digitalizar a burocracia. Não há pior, porque a burocracia em papel é bastante mais fácil que a burocracia digital. E, portanto, a digitalização e a transformação exige exatamente isso. Transformação exige reengenharia, exige repensar processos, exige repensar formulários. Não vale a pena nós digitalizarmos 200 formulários. O que vale a pena é nós reduzirmos os 200 formulários antes de os pormos na internet. Portanto, este é o esforço que nós temos que fazer. Não é um esforço fácil, como imaginam, mas é isso que temos que fazer, porque senão, na verdade, daqui a 10 anos teremos certamente um problema ainda mais grave do que aquele que temos hoje em dia. E temos-lo procurado fazer através de alguns princípios, se quiserem, orientadores da ação, ao longo do último ano que temos procurado implementar. Por um lado, envolver pessoas, empresas, associações, ou seja, os utilizadores de serviços públicos. Porque, na verdade, esses são, ou seja, na verdade vocês, todos nós que utilizamos serviços públicos, são as pessoas que nos podem dizer isto não faz sentido porquê. Claro que nós teremos as nossas ideias e eu terei as minhas ideias sobre porque é que não faz sentido haver 200 formulários, como é evidente.
Mas, mais importante do que as minhas ideias sobre essa matéria, é a forma como as pessoas utilizam isso, a forma como as pessoas percepcionam isso e a forma como as próprias pessoas muitas vezes têm ideias de como mudar isso. E foi por isso que nós andámos um pouco por todo o país, no início deste ano, quando fizemos a volta pelo país para construir o Simplex, e foi exatamente isso que nós quisemos, foi perguntar às pessoas o que é que mudaria se pudesse e porquê. E resultam coisas muito variadas, não vou aqui fazer esta sumário, mas resultam coisas muito variadas, porque hoje em dia é muito curioso, por exemplo, quando se fala de serviços digitais e de serviços online, as pessoas dizem, em geral, nessa matéria Portugal, enfim, tem uma disponibilidade bastante elevada de serviços online, mas hoje em dia a reclamação já é aquela que era há 10 anos atrás sobre os serviços, que é, existem demasiados portais, existem demasiados sites e existem demasiados sítios onde eu não tenho que ir para fazer um único serviço. Porque é que eu não posso ir a um único sítio quando preciso de fazer uma declaração às finanças e à segurança social? E, portanto, nós hoje em dia estamos naquele estádio que há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás estávamos, quando dizíamos porque é que não há uma loja de cidadão, um sítio onde eu posso ir uma única vez para fazer tudo. Hoje em dia essa é uma realidade que se aplica aos serviços online e já não aos serviços físicos. E, portanto, isto são desafios que nós fomos ouvindo ao longo do tempo e que hoje em dia são muito relevantes para aquilo que nós temos que fazer no futuro. Por outro lado, a questão do desenho das medidas, a questão da experimentação, e como é que nós abordamos isto gerando confiança nas pessoas. Ao longo deste tempo, o que nós temos procurado, enfim, ainda embrionariamente, é ir buscar um bocadinho as metodologias do design e desenhar medidas em função daquilo que as pessoas nos dizem que é isto não funciona porque. Por exemplo, nós temos estado a fazer um processo com funcionários públicos, com trabalhadores do Estado, em que a ideia é sentar funcionários de vários serviços, desde as finanças, do IFP, da Segurança Social, etc., sentá-los todos numa mesma mesa e procurar identificar aquelas questões que as pessoas todas dizem quando vão a um determinado atendimento do Estado. E, na verdade, as questões são transversais. As questões que nos colocam relativamente a um tipo de serviço são muito semelhantes às que nos colocam a outros tipos de serviços. E, portanto, desenhar soluções um bocadinho a partir desta percepção do problema, mas desenhá-las com as pessoas que depois estão lá à vossa frente a atender. Porque, na verdade, isto pode parecer um bocadinho, enfim, pode parecer um bocadinho estranho, mas isto é um bocado como nós íamos a um restaurante, peço desculpa pela comparação, mas vocês vão perceber. É como um bocado como ir a um restaurante e perguntar ao senhor se o peixe é fresco. Ele, em geral, vai-vos dizer que o peixe é fresco, em geral, é esse o papel dele. Do ponto de vista daquilo que é um serviço ou um atendimento, a pessoa que está à vossa frente, naturalmente terá a sua cota de responsabilidade, mas tem o seu papel. E o seu papel é, se nós aprovamos leis que obrigam um determinado tipo de procedimento, se nós temos sites e servidores e plataformas que obrigam uma determinada forma de atuação, a pessoa que está na vossa frente numa repartição de finanças, o que fará é o seu papel. E necessariamente não é aquele que tem a responsabilidade última sobre a forma como o atendimento tem que ser feito. E, portanto, muito frequentemente estas pessoas são aquelas com as quais nós não trabalhamos, mas devemos trabalhar para perceber quais são as principais reclamações que as pessoas fazem quando vão lá, quais são as principais dificuldades que eles têm em aceder às bases de dados, se têm ou não têm acesso a bases de dados de forma, por exemplo, interoperável e conseguem consultar a situação fiscal da pessoa que foi à Segurança Social, etc. E, portanto, este é um trabalho que vamos fazer com os trabalhadores que estão na frente, digamos assim, que no fundo são a primeira cara do Estado para muitas pessoas e com os quais vamos procurar desenhar soluções em função daquilo que é os problemas identificados e as soluções que necessitam de ser desenvolvidas. Este é, se quiser, é o fluxo deste trabalho, portanto, o Simplex mais que lançámos em maio de 2016, com as 255 medidas que resultam do trabalho que fizemos um pouco pelo país, em várias áreas. Fomos fazer um desafio no âmbito desse trabalho a empreendedores, a jovens empresários, e o desafio era que se tivessem que pensar em setor